Olá a todos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Fala Malta. Eu sou Miguel Pessoa e nós vamos estar juntos durante esses minutinhos com você, adolescente que é inteligente. E hoje eu estou com a dona... Seja muito bem-vindo, sabe a pessoa. A Sâmia vai estar comigo hoje, a minha convidada especial. E nós vamos falar hoje, Sâmia, sobre a ponte. Portugal é um país onde tem muitas pontes bonitas, hein? Quando nós vamos ali para o sul do país, geralmente nós passamos pela ponte Vasco da Gama, né? E a viagem é muito boa. É uma ponte longa e o cenário muito bonito. Toda gente que vai ao Algarve precisa passar por aquele ambiente. Você gosta de viajar, tia Samia? Eu gosto de viajar, principalmente ali, né, que a gente tem essa paisagem maravilhosa de um lugar para o outro, então a gente vai vendo a beleza da natureza, a criação de Deus, né, então vai pensando, vai admirando, né, saindo de um lugar para outro, é um lugar muito bacana. E nós sabemos que atravessar a ponte leva um tempo, leva um tempo. Ah, antes, né, quando não tinha ali os radares de velocidade, você fazia bem mais rápido. Mas hoje colocaram ali alguns radares, limita ali a velocidade e a gente leva um tempo, né, 15 minutos para atravessar uma ponte. Mas falando em construir uma ponte, quanto tempo leva para construir uma ponte daquela magnitude? Nós temos outras pontes, a ponte 25 de Abril, nós temos a ponte Dom Luiz, lá no norte do país. E quanto tempo leva para construir uma ponte? Eu tenho certeza que leva bastante tempo e precisa também de pessoas especializadas para construir. Não é qualquer pessoa que constrói uma ponte. Não são poucas pessoas que constroem uma ponte, porque por mais que a ponte seja bonita, o ambiente seja bonito, tem uma finalidade, né? A ponte serve para quê? Dona Sam, eu faço a pergunta para você. Né, sem a ponte, ia ser muito difícil a gente atravessar de um lugar para outro, né. Então, assim, para ter essa ponte tem que ter um processo, não é de um dia para a noite, não é de "Ai, de repente vai ter ali, hoje constrói, amanhã já tá tudo pronto". Então, tem que ter um processo, tem que ter é um trabalho, um sacrifício, né. Então, todo dia tem um pouquinho, é uma construção. Mas para que serve a ponte, dona De Sâmia? li para ligar de um lugar para o outro, né, para a gente poder chegar até o outro lugar. Exatamente. Ah, não tem como, aliás, tem até como chegar ao destino, só que aí nós teríamos mais dificuldades para chegar, lógico, demoraria mais tempo. E é necessário perder tempo, usar tempo para construir uma ponte para que amanhã o destino final venha ter ali um tempo reduzido, né? A gente venha chegar nos nossos objetivos. Agora, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o dia a dia do adolescente, né? Dele que nos assiste agora. Qual é a ponte que nos leva à felicidade? Jesus, ele é a ponte que nos leva à felicidade, à salvação da alma. Muita gente, muitos adolescentes, eles buscam hoje se ligar muito às redes sociais. Hoje nós falamos muito sobre redes sociais porque, basicamente, o jovem, o adolescente e até os mais idosos tendem a ficar mais tempo nas redes sociais, conectando a sua mente a algo que pode lhe trazer alegria momentânea ou pode despertar nele um desejo que pode atrapalhar a vida dele, né, no seu dia a dia e no futuro. Como que eu faço para ter uma conexão com o mundo, né? Porque, óbvio, não tem como a gente deixar as redes sociais de lado hoje, porque muitos de nós dependemos da rede social, muitos
de nós dependemos das plataformas, né, de comunicação e como usar isso da melhor forma. Na nossa vida, nós também temos essa ponte, né? São as pessoas, né? Os lugares, mas principalmente é a palavra de Deus. Ela que nos conecta, ela é essa ponte que nos leva a tomar decisões certas, traçar, chegar a um caminho, né? Chegar até o final dessa ponte, o final lá do caminho mesmo. O destino, né? O destino. Hoje, por exemplo, nós, para nos conectarmos a outras pessoas, nós precisamos ali do telefone, lógico. O telefone sem a internet, ela não vai ter utilidade nenhuma, vai ser um instrumento morto. E o que nos leva a se conectar com Deus, como já falamos anteriormente, é Jesus. Jesus, ele é esse intermediário. Outra vez ele disse assim, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. E desde agora, vocês têm visto o Pai. Quer dizer, se você está perto de mim, você está perto de Deus. Você quer, outra vez, Filipe pediu assim, olha, mostra-nos o Pai que já basta. E ele falou novamente, Filipe, até quando, Filipe? Eu vou estar com vocês e vocês perguntam, onde é que está o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, você quer se conectar com Deus? Você tem que se conectar com o mundo. Lógico, eu preciso me desligar, né? Me desligar daquilo que me distancia dessa conexão. Um dos pontos que nos conecta a Jesus e que nos leva a Deus é a oração, né? A oração é esse ponto importante que esse adolescente que nos ouve agora, essa pessoa que nos ouve agora, tem que ter constantemente, mas não uma oração como se Deus ou Jesus fosse ali um garçom, um atendente de mesa, né? Vem aqui quando eu preciso. Não. Essa oração que Deus precisa é uma comunhão com Ele. É estar permanentemente conectado com Ele, para quando essa oração for feita, ela tenha uma resposta. Porque do contrário, eu vou ser sempre dependente, para me falar com Deus, de um problema. Aí é que mora o problema. Tratar Deus como se ele fosse um atendente de mesa. É aí que é um erro gravíssimo, né? E a ponte, ela precisa de uma base segura, de uma estrutura, né? E a oração é essa base segura que nos leva até Deus, né? Quando esse adolescente, ele sente a segurança, não, pela oração eu vou alcançar, eu vou chegar até Deus, é a base dele, né? Então, assim, Deus, ele nos fortalece através da oração. Por quê? Porque ele se chega primeiro até a gente. Às vezes o adolescente fala assim, ai, mas será que eu preciso ser perfeito? Né? Será que eu preciso ser perfeito para chegar até Deus? Mas Deus, ele se chegou a gente primeiro, né? Então, através da cruz, Deus, ele se chegou até a gente Agora, Sâmia, você já usou... Aí vai as minhas curiosidades, né? Você já usou o telefone, precisou ligar para alguém, a ligação caiu, e depois foi difícil de se comunicar com aquela pessoa? Olha, ontem. Ontem estava a falar com a minha mãe e a conexão não estava boa e eu falava, a sua conexão não está boa. Ela falava, não, é a sua que não está. E o que é interessante é que quando a conexão não está boa, ninguém entende nada, né? Fica, repete, falou o quê? Falou isso não, não falei isso não. E eu acho que repete caiu, novamente. acho que caiu. Né? Quando a conexão não está boa, não tem como ali trocar as ideias, né? Não tem uma comunicação. Nem a pessoa do outro lado consegue me ouvir e nem eu consigo ouvir essa pessoa de volta. Então não tem uma comunicação perfeita. E pode ser, a exemplo, né, simples disso, pode ser que o adolescente pergunte assim, por que eu falo com Deus e Deus não me responde? Né? No episódio anterior do nosso podcast, eu li alguns comentários e um comentário me chamou muita atenção. Foi quando a adolescente disse assim, como que eu faço para vencer os maus pensamentos? Havia um comentário desses.
e eu vou respondê-lo. Eu vou respondê-la agora, ela não se identificou, ele não se identificou, mas é exatamente isso. Para vencer esses pensamentos, eu preciso ter uma comunicação com Deus. Lógico, eu falo, mas eu também preciso ouvir. Deus, ele nos mostra o que nós temos que fazer para vencer esse problema. Não é só a comunicação ou a ponte que nos leva a Jesus e a Deus, não é só uma oração, mas também faz parte eu ouvir. Ele vai me orientar e me dizer, olha, você precisa, para você vencer esses pensamentos, você precisa fugir das más amizades, porque se calhar as amizades te influenciam sobre algo e esse algo faz você se conectar aos pensamentos que traz uma tristeza dentro de você, que coloca você para baixo, que coloca dentro de você aquele pensamento, puxa, eu sou muito fraco, não é possível. Eu vejo tanta gente contando vitórias e só eu que não tenho ali algo bom para contar. E eu falo com Deus, eu peço, eu vou à igreja, eu estou nas atividades do FTU, eu já sentei com o conselheiro, pedi o atendimento, mas parece que nada mudou. Mas aí é que está o ponto, né? Eu estou ouvindo Deus a me falar nessa conexão. Essa conexão é boa a ponto de eu compreender o que Deus está a me falar para eu vencer esse problema? É porque se você, mesmo que a conexão, a gente está numa ligação e a conexão esteja boa, se eu não parar para te ouvir, eu não vou entender. Eu não vou saber qual é a direção. Às vezes, eu dar um exemplo, eu posso ligar para você e eu dizer, eu preciso da direção para chegar a tal lugar. Mas se eu não parar para te ouvir ou não ficar atento, você vai me explicar, vai me dar a direção e eu vou seguir um caminho diferente. E é assim que é Deus para com a gente. A gente ora, a gente pede, mas quando a gente não para ouvir Ele, a gente não consegue chegar até o caminho. Porque ele fala, olha, você tem que abandonar isso, você tem que largar isso. Aí você vai para o outro caminho, vai para 25 de abril, aí você vai lá para Vasco da Gama, você vai chegar no outro destino, né? Então, é importante que a gente pare e ouça também, né? Algum dia você me ligou e eu não atendi? Já. Ficou feliz? Não. E assim eu sei também, né? Geralmente nós ficamos chateados por quê? Porque quando nós ligamos para alguém, é porque nós precisamos que ela nos atenda. É uma informação e tem situações que é urgente. E quando não há ali uma resposta dessa conexão, rapaz, a gente, além de ter o problema para ser resolvido, aparece agora mais um problema. Ali a chateação, né? Puxa vida, não é possível, todo mundo me atende, menos essa pessoa. E possa ser que seja essa reclamação desse adolescente. Poxa, todo mundo é atendido, menos eu. Menos eu. Não é possível, como a gente já falou, toda gente tem algo bom para falar, mas eu queria dar um testemunho, eu queria dizer assim, olha, eu recebi o Espírito Santo, mas eu não tenho para contar. Pois bem, esse adolescente ele precisa se conectar com Deus. A Bíblia, por mais que as pessoas, a grande maioria das pessoas entenda que a Bíblia ela é um livro religioso, esse adolescente ele tem que ter em mente que a Bíblia não é um livro religioso. Pelo contrário, a Bíblia ele é um manual que nos mostra como se conectar com Deus. Quer dizer, eu só me conecto a Jesus quando eu tenho a palavra de Deus em mente. E a Bíblia, ela faz a gente conhecer quem é Deus. Às vezes o adolescente fala assim, mas eu não sei quem é Deus. Mas se você ler e meditar, você vai conhecer a Deus. Porque quando a gente quer conhecer a história ou alguém, a gente vai procurar sobre aquela pessoa. Então, para você se chegar até Deus, para você conhecer quem é Ele, para você conhecer o que Ele quer de você, é através da palavra de Deus, né? Ela é o manual para a gente
viver, sobreviver, nos direcionar, né, quando a gente estiver triste, quando a gente estiver alegre, quando a gente tiver uma luta, quando a gente tiver uma dificuldade, quando a gente tiver uma dúvida. Ela é um manual, né, quando você segue um manual, você consegue construir algo, né. Quando a gente tenta fazer as coisas da nossa cabeça, a gente acaba errando. Por quê? Porque não segue o manual direitinho. É, 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 a Bíblia, a palavra de Deus, ela é como se fosse um GPS na nossa mão, lógico, que nos conduz a uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de alegria e nos conduz aos céus. É mais ou menos o GPS do telefone. Quem nunca usou o GPS do telefone? Você já usou o GPS para chegar em uma loja ou até a casa de um amigo seu? É chato, viu? É chato usar o telefone quando se está andando a pé, porque você acha que está indo para um caminho, está indo para outro totalmente errado. Aí você fica girando aqui o mapa na tela para saber se você está caminhando para o lado certo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já usou o GPS e chegou no lugar errado, porque você usou ele de uma forma errada, ou você entendeu a comunicação do GPS de uma forma errada. Conte aqui nos comentários e diga onde você chegou. Às vezes a gente olha para o GPS e fala assim: "Não, eu sei o caminho", e o GPS está falando: "Não, ó, a 200 metros vire à direita", aí você: "Não, eu sei o caminho, eu vou para a esquerda". Aí você fala: "Não", aí o GPS, ó, recalculando a rota, aí Deus fala: "Olha, eu vou te voltar para o caminho". Aí você fala: "Não, eu Vou sei o pegar um caminho, atalho. eu sei o caminho". Aí quando chega um certo ponto da sua vida, você fala assim: "Poxa, cheguei no lugar errado". Por quê? Porque eu não dei ouvidos, né. O que mantém essa conexão perfeita, né, com aquilo que Deus está falando, porque não adianta Deus também só falar se não existir ali a obediência. O GPS diz, ó, é em 200 metros você entra à direita e eu tenho que obedecer, do contrário eu sempre vou chegar a lugar nenhum. E olha, nos momentos a qual nós estamos vivendo, perder tempo é atrasar muito a nossa vida. Não há como a gente usar o nosso tempo tão, tão especial que Deus tem nos dado com coisas que não valem nada. Quantos adolescentes estão conectados nesse período de férias, conectados 100% aos videojogos, né? Os jogos de violência, ele dorme porque ele ouviu sobre aquele jogo e ele dorme com a mente conectada na violência. Se ele passar por uma situação de tristeza, ele vai querer esquecer aquela situação de tristeza como? Conectando com o videojogo. Conectando com o videojogo. Lógico, ele vai alimentar, ele vai deixar a tristeza de lado momentaneamente, mas vai se alimentar, vai se conectar às brigas, aos jogos de acidente e por aí vai. Vai passar por uma outra situação, ele vai de novo, olha, eu preciso voltar ao videojogo porque é um momento em que eu tenho ali um alívio. Mas a gente percebe que esse tempo usado não torna ele forte, torna ele dependente daquilo. Quer dizer, ele vai chegar à fase adulta, você vai chegar à fase adulta, sempre dependendo de algo que te faça esquecer o problema ou a situação adversa, porque naturalmente, nós vamos enfrentar muitas situações difíceis. Mas aí é que está, como que eu venço? Porque nós conseguimos ver em algumas pessoas uma força extraordinária para enfrentar problema. Tem gente que ela está passando por um monte de problema, mas ela diz assim, poxa, eu vou vencer todos eles, e ela tem paz. Quem está de longe fica pensando assim, de onde que ela tira tanta força, tanta paz para vencer o problema? Conectado com Deus. Ela pegou essa ponte que é Jesus, e olha, como a gente falou lá no início, a construção de uma ponte leva tempo. Para ela se conectar a Jesus levou tempo. Ela precisou ouvir alguém dizer, olha, tem alguém que vai mudar você, hein? Eu conheço alguém que vai mudar você, Jesus. Então, como que eu faço? Vem comigo. Vem no encontro do FTU, vem na reunião do domingo pela manhã, vem numa atividade dessa aqui, que você vai ver como que faz. Lá ela ouviu a palavra de Deus, o GPS orientando quais pontos ela precisava mudar, quais as situações que ela precisava ter paz para vencer. E ela foi absorvendo
e colocando em prática. Aí ela ouviu, olha, você precisa se desconectar do mundo, das amizades que te influenciam para o mal, para se conectar com Deus, porque quando você se afasta do mundo, você se aproxima de Deus. Então ela foi aprendendo, foi construindo essa ponte. Aí ela chega no Pai, né, como Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então ela chegou até o Pai, levou tempo, sacrifício, ela foi humilde, dona Sâmia. Ela foi humilde para dizer assim, puxa, valeu a pena. Cada palavra que foi me dito, valeu a pena eu reconhecer que eu precisava mudar. E por conta de eu enxergar, lógico, quem me faz enxergar, quem me convence disso é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela me convence. Porque ela me convenceu, eu cheguei até esse ponto máximo, que é o Espírito Santo. Aí sim, essa pessoa é quem nos guia em toda a verdade. É como se a gente tivesse o GPS dentro da gente. O GPS dentro da gente, que aí é a pessoa do Espírito Santo. Para a gente construir uma ponte, a gente tem planejamento, tem que ter o sacrifício, tem que ter o tempo, tem que ter a base, tem que ter estrutura, para poder ter uma boa, né, uma boa ponte, uma ponte firme, uma ponte forte. Que a gente fizer uma ponte de madeira, com as chuvas, ela vai apodrecer e vai cair. Né? Se a gente fizer uma ponte de barro, com o tempo ela vai se desmanchar. Se a gente fizer uma ponte que não tem estrutura, de palha, ela vai pegar fogo. Né? Mas quando fazemos uma ponte bem estruturada, quando temos a palavra de Deus, que é essa ponte que nos liga até Ele, nós nos fortalecemos, nós conseguimos vencer os problemas, nós conseguimos vencer as dificuldades e conseguimos ter realmente esse GPS dentro da gente que chega até o fim da estrada, né? É exatamente isso. E você quer se conectar mais? Você precisa subscrever aqui no canal Ora Pois. Você pode aí subscrever, tem um sininho que você ativa também, que toda vez que entra um novo vídeo, você recebe uma notificação. E olha, tá vindo algo muito especial para você, que é o apoiante, né, dona Sâmia? O apoiante vai receber mensagens exclusivas, vai receber ali emblemas, o chat exclusivo para ele comentar. Conteúdos exclusivos, Conteúdos exclusivos. E você já pode fazer isso agora, tá? Você adolescente diz assim, pastor, eu não consigo, eu não posso. Então fala com seu pai. Eu tenho certeza que aquilo que você vai receber vai te ajudar muito. Não só você, porque quando você se torna um apoiante do canal, toda a sua família vai desfrutar disso, tá? Então, fala com seus pais, conversa com ele direitinho, subscreve no canal, torna-se um apoiante. Ficamos sabendo aí que os apoiantes também vão receber brindes, né? Puxa, eu vou me tornar um apoiante. Eu também. Aí chegar um brinde lá na minha casa. Pois bem, o Espírito Santo, ele é esse GPS. Leva tempo para tê-lo, mas no fim vale a pena cada sacrifício. Vale a pena você se tornar, a exemplo do versículo de João 15,5, que diz assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quer dizer, Deus, ele é a base de nossa vida, mas eu preciso me ligar a ele, eu preciso me tornar um ramo. Lógico, a árvore que é Deus não produz frutos ruins. Quer dizer, ele não produz o medo, ele não produz a insônia, ele não produz a ansiedade, ele não produz a depressão, a tristeza, os maus pensamentos, os vícios. Pelo contrário, ele produz a libertação, ele produz frutos bons, a paz, a alegria, o amor ao próximo, os pensamentos bons, a noite boa de sono, porque muitos
Adolescentes reclamam muito de insônia. Pastor, não consigo dormir. Lógico, em alguns casos, ele necessita, com perdão da palavra, de um cascudo para dormir cedo, largar o telemóvel e dormir cedo. Porque é tudo uma preparação, né? Para você É, dormir tem que ter uma preparação. lógico, Se se ele ficar tá, com a mente cheia, ele tá ele não vai jogando, conseguir se concentrar. ele tá jogando Roblox, ele vai estar com a mente ativada. Ele vai passar a noite inteira, lógico. Pensando no No boneco jogo. da cara quadrada. Pois bem, Aí vai você acabar. precisa No se fim, ele desligar fica com dele. a cara quadrada também, né? Você precisa se desligar dele. Lê a Bíblia, quer dormir? Adolescente que Há quem pega a Bíblia na mão e já sente sono, mas lê a Bíblia, guarda um versículo e vai dormir, faz uma oração. Davi disse, olha, em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque é Deus quem faz repousar seguro. Quer dizer, você percebe que esses homens, todos eles tinham ali uma ligação, conexão com Deus fortíssima. Não é momentânea. E um detalhe, não é ser religioso, a ligação com Deus não é eu parecer ser de Deus, carregando uma Bíblia debaixo do braço. Deus não quer que a gente se pareça que é dele. Nós temos que ser dele. Lógico, para eu ser dele, eu tenho que me desconectar do mundo. E também esse adolescente ele pode ser a ponte que leva outros amigos até Deus, através do testemunho dele, porque ele pode ter amizades, aquelas amizades que são boas, aquelas amizades que te fazem bem, né? E ele pode ser essa ponte para a família dele, ele pode ser essa ponte para os amigos dele, que leva até Deus. Né? Então é importante que ele tenha essa ligação com Deus para que ele possa também ser essa ligação dos amigos, da família, através do testemunho dele, que seja essa ligação para com Deus. Então seja essa ponte, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse tema e se você tem algo a acrescentar sobre o que foi falado, também deixa aqui. Nós vamos ter a alegria, dona Sâmia, de ler todos os comentários, tá? Se tem alguma dúvida, deixa também, no próximo episódio nós vamos responder você também. E nós esperamos vocês nos próximos episódios. Nos próximos episódios. Experimente ser essa ponte, experimente se conectar com Deus, porque eu tenho certeza de que você se tornará um adolescente mais inteligente. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Tchau, Deus abençoe.